Olá pessoal, aqui é o Velgas, hoje é dia 10 de janeiro de 2026. 8 horas, horário de Brasília. A Ucrânia atacou a retaguarda do reservatório de Kakhovka. Quero convidar a você que não é inscrito, inscreva-se no canal, aqui você vê a verdade, dê um like, compartilhe com as suas redes sociais, faça os seus comentários. Kakhovka é um reservatório que existia nessa região, tinha uma cidade chamada Kakhovka, outra Nova Kakhovka, mas na província de Kherson, né? E ela levava o nome dessas duas cidades. E ainda falam simbolicamente, apesar dela não existir, reservatório de Kakhovka. Esse reservatório foi explodido pelos russos. Eu só vou rapidamente relembrar como é que isso aconteceu, porque de 2023, que aconteceu exatamente no dia 6 de junho de 2023, muita gente entrou no canal, então talvez não tenha esse histórico, não tenha essa informação. Ela estava na parte de Kherson, controlada pela Rússia, na parte leste do rio Dnipro, ou seja, a parte oriental. Na parte oeste, que é a parte ocidental, está sob controle da Ucrânia. A maior parte do território da província de Kherson está sob controle ucraniano. Mas quando a Rússia, os ucranianos estavam fazendo esse avanço, e eles iam tomar toda a província de Kherson, sem dúvida nenhuma, eles explodiram, os russos explodiram a barragem. E aí inundou toda a região, causou um grande desastre criminoso ecológico na região, inclusive muitas minas que estavam ali no teatro de operações naquela região, naquela linha de frente que os russos tinham colocado para impedir o avanço ucraniano, foram boiando até o Mar Negro, algumas ficaram enroscadas no trajeto e no futuro elas vão apresentar muitas ameaças nas margens do rio, que vai ser muito difícil conseguir limpar todas. Alguma coisa sempre vai ficar, mesmo que a Ucrânia ou algum outro país que tem muito se oferecendo para isso, depois da guerra, fazer uma limpeza das minas. A Ucrânia hoje, na região dos 1.350 quilômetros de frente, é o maior campo minado que existe no mundo, que acho que já existiu também numa frente de 1.350 quilômetros, de todos, de norte a sul. Então, a Ucrânia fez essa destruição da barragem de Kakhovka, que aconteceu, como eu disse para vocês, no dia 6 de junho de 2023, fez grandes inundações e a barragem continua ali onde era a barragem, sob controle russo, ou seja, está em território controlado pela Rússia. Os níveis de água no reservatório da barragem vinham subindo há meses, e estavam no nível mais alto imediatamente antes do rompimento. As autoridades russas e ucranianas culparam umas às outras pela destruição, mas já se sabe pela inteligência, observações via satélite dos americanos, inclusive, porque eles estavam observando a região ali, porque existia já essa ameaça e essa possibilidade dela ser explodida pelos russos. Milhares de residentes da região foram evacuados, rio abaixo, com inundações submergindo várias aldeias em áreas controladas por ucranianos e russos. A perda de água no reservatório ameaça o abastecimento da água para a Crimeia. Ainda eles têm dificuldade em abastecer porque ele ameaçava a Crimeia, ameaçava a Zaporizhia e principalmente a usina nuclear de Zaporizhia, que ela precisa de resfriamento de água. Eles estão usando meios alternativos, mas não dão muito resultado quanto a isso. Então agora, contado esse histórico para vocês, pretérito, a Ucrânia atacou a retaguarda do reservatório, que tinha tropas russas, tropas especiais, tropas de elite ucraniana. Eles atacaram essa retaguarda na área do reservatório de Kakhovka e eliminaram ali muitos russos e alguns sobreviventes se entregaram. Um número pequeno, na realidade, de sobreviventes. Os níveis... só que dizer para vocês, os sobreviventes, os mortos, quando o reservatório foi explodido, não se sabe o número exato final, mas tem-se certeza que mais de 100. É que a Rússia não quer confirmar exatamente o número de mortos, porque está do lado dela e ela é responsável por esse crime de guerra. Eu acredito que o ditador que deu a ordem ainda não está sendo processado por isso. Por enquanto, pelo sequestro de crianças, ele tem 2 processos, e mais um outro processo que eu não me lembro qual. Mas então a diretoria principal de inteligência
do Ministério da Defesa da Ucrânia, RUR, né, conhecida como RUR, realizou uma incursão em território russo na região de Zaporizhia. E foram se infiltrando o número de operações especiais, um número pequeno de homens, não é uma tropa grande, e infligiu pesadas baixas aos russos ali. O objetivo era infligir baixas e coletar informações, e, se possível, trazer prisioneiros que pudessem dar informações úteis, né? Eles penetraram profundamente nas posições russas na área do reservatório de Kakhovka. Durante a operação, os combatentes da unidade de elite ucraniana eliminaram 2 soldados russos, feriram outros 2 e capturaram mais 2. A equipe de reconhecimento escoltou prisioneiros russos por 27 quilômetros a pé até o território sob controle ucraniano. A equipe depois até território ucraniano, sob controle ucraniano, né? Porque ali tudo é Ucrânia, mesmo onde estão os russos. Os valiosos e os prisioneiros forneceram, segundo eles, valiosas informações sobre a localização de militares, de equipamentos e sistemas de armas russos usados naquela região do reservatório. O RUR revelou que a operação confirmou a existência de sérias lacunas no sistema de defesa da linha de frente da Rússia ali. A Rússia não prevê ações ativas das tropas de reconhecimento ucraniano em profundidade em suas posições, não previa, mas eles chegaram lá, né? Acho que por causa disso tinham pouca tropa cuidando ali. Após a conclusão da operação, o chefe da inteligência, ele inclusive parabenizou os comandantes dessa unidade de inteligência, uma tropa de elite chamada Bratstvo, com condecorações estatais e departamentais, e além dessa operação, eles também fizeram uma outra operação daí, dessa vez em Zaporizhia. Eles atacaram um posto de comando de uma divisão de mísseis antiaéreos S-400 Triumph, né, em uma divisão de combate, bem como uma estação de radar na península da Crimeia, anexada pela Rússia. Eles fizeram mais essas operações, trazendo severas baixas para o lado russo. Então, esse grupo do RUR, frequentemente, esse e outros grupos, o RUR tem mais grupos de combatentes treinados especialmente para fazer infiltrações, inclusive em profundidade. E eles vão para observar, ver o que está acontecendo e, se possível, até trazer prisioneiros para obter mais informações, interrogá-los e poder informar como que está a situação naquela linha de frente. Na minha avaliação, esse grupo foi lá para coletar essas informações que a Ucrânia está preparando para esse ano, em algumas áreas, uma invasão em larga escala, para tomar dos russos. E, na minha avaliação também, as regiões mais fáceis, que são menos tropas, né, são justamente as regiões de Kherson e a de Zaporizhia, onde a linha de frente é mais tranquila. Esse avanço numa região como Pokrovsk, onde, por exemplo, agora, no Donetsk de uma maneira geral, né, só na região de Pokrovsk os russos colocaram 150 mil homens, é muito difícil empurrar de cara 150 mil homens para trás. Então, eles estão fazendo ali, devem fazer também na região de Sumy, na parte ocupada de Kursk e ali naquela parte de Kharkiv também em direção a Belgorod. Existe essa possibilidade. A Ucrânia está fazendo reconhecimentos naquela região, quer reconhecimentos aéreos através de drones ou infiltrando tropas para reconhecer o terreno e sentir o potencial da defesa russa. Não sei quando que vai acontecer, acredito que vai acontecer. Eu tenho uma crença nisso porque a Rússia tirou muitas tropas do norte e muitas tropas do sul para engrossar as tropas do leste, lá na região de Pokrovsk, naquela linha de defesa de 50 quilômetros de Pokrovsk, onde eles até agora não conseguiram nenhum avanço significativo, mantendo-se onde estão. Quer dizer, eles conseguiram um pequeno avanço, que eles pegaram a parte sul da cidade de Pokrovsk. Obrigado a vocês que assistiram ao vídeo, eu conto com vocês. Deus abençoe a todos vocês, Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade.